Oi, tudo bem? Meu nome é Sara Raquel e eu queria compartilhar com vocês um pouquinho do meu testemunho. Por 2 anos e meio, longos 2 anos e meio, eu convivi com depressão e ansiedade. E durante todo esse período, eu passei por muita luta contra os meus pensamentos, lutas contra a vontade de acabar com tudo. Tive algumas tentativas de encerrar, o meu ciclo, mas Deus me mostrou que quem encerra ciclos não sou eu. Quem encerra os ciclos é Ele. E muita luta, muitas medicações, muita terapia, muita busca. Me entreguei 100%, me dei a minha milha extra na minha busca, mas eu confesso que eu não via muita coisa acontecendo. Eu tinha uns pequenos momentos de melhora, mas logo em seguida eu afundava de novo. E 1 ano atrás, exatamente 1 ano atrás, eu entrei no fundo do poço. Mas no fundo mesmo, onde eu mergulhei na lama e não conseguia sair de jeito nenhum. Eu comecei a tomar medicações para dormir, passava o dia dormindo, e assim foram se passando as semanas. Depois eu me forcei junto com a minha família, minha família sempre foi um braço forte na minha vida, graças a Deus. E junto com a força que eles me davam e com os empurrões que eles me davam, eu me forcei a levantar da cama, voltar a ir para academia. Mas era aquela inconstância, era aquele período que você vai, faz as coisas no automático, porque você tem que fazer, porque você entende que quem acaba o ciclo não é você. E fui vivendo, mês após mês, dia após dia, madrugadas, quando eu não tomava medicação eu não dormia. E estava na igreja servindo, sempre com um sorriso no rosto, com a máscara ali, sempre disponível. Mas aí veio o isolamento, comecei a me isolar e as pessoas não entendem quando você se isola por causa dessa doença, porque é uma doença que ninguém vê. Então as pessoas acham que é frescura, é preguiça, acham que você não quer sair de casa. Acham que você não quer estar com as outras pessoas. Ela não quer ir pro pós-culto, porque ela é fresca, porque ela é chata, ela é antissocial. Sim, as pessoas acham que é isso. Como é uma doença que você não vê, as pessoas tendem a menosprezar. E eu fui menosprezada, fui deixada de lado, fui isolada. Eu me isolei primeiro por conta de uma doença, mas eu fui isolada porque as pessoas não entendiam a minha doença. E eu buscava, e eu não via acontecer, mas eu nunca parei de buscar. E eu chorava, e eu pedia pro Senhor, Senhor, tira isso de mim, Senhor, tira isso de mim, me tira desse lugar, porque eu não quero mais viver assim. E então eu tive uma melhora, Minhas orações foram escutadas e eu, meu Deus, minhas orações foram ouvidas. Voltei a sair de casa, voltei a me relacionar um pouquinho mais com as pessoas, porque eu já estava muito magoada, muito machucada. Então eu já não queria mais me envolver tanto com as pessoas, mas eu já conseguia sair de casa, já conseguia sorrir de vez em quando de verdade. Mas sempre com aquele coisinha aqui dentro, Nunca 100%, mas eu achava que ali já era a minha cura definitiva e eu já estava bem. As medicações mudaram, eu comecei a ver cores nas plantas, nas casas, eu comecei a enxergar a vida de outra forma. Só que me surgiu um desafio. Uma amiga me pediu ajuda e ela estava passando por um momento espiritual muito pesado mesmo. E eu, achando que eu estava boa, achando que eu era a Mulher Maravilha, fui ajudá-la. Infelizmente, aquele ataque espiritual que ela vinha passando veio pra mim. E eu entrei onde eu nunca imaginei que eu poderia estar um dia. Eu entrei numa caverna escura, obscura e cheia de vozes. Eu escutava vozes o dia inteiro, a noite inteira. Eu escutava vozes dizendo que eu era quebrada, que eu nunca ia ser usada por Deus. Eu escutava vozes dizendo que eu só era usada, que eu não era amada, que eu não era querida, que eu não era necessária, que eu só era útil.
E eu comecei a ficar com raiva das pessoas, eu comecei a ficar com nojo de me envolver com pessoas, e eu comecei a... E eu entrei assim, eu mergulhei na lama. E eu cheguei um dia que eu falei assim, eu não aguento mais ouvir tantas vozes, eu vou pedir pra internar, eu vou pedir pra ser internada, pra ver se eu fico curada. E eu... No dia que eu fui para uma reunião de oração em uma terça-feira. E a irmã chegou e eu naquela reunião só chorava, só chorava, só chorava, só chorava. Eu não conseguia louvar, eu não conseguia falar, eu só chorava, só chorava. E ela pegou na minha mão e falou assim, você é ouvida. Deus escuta as suas orações e a chave da vitória está na sua mão. Receba, porque a sua vitória vai chegar essa semana. E eu recebi aquilo com tanta fé, porque eu falei assim, Senhor, se o Senhor está dizendo que o Senhor me escuta e eu não me sinto escutada, eu acredito que o Senhor vai me curar. E eu fui para um culto de mulheres na sexta-feira. E nessa sexta-feira, a pastora que estava pregando, ela contou o testemunho da filha. E o testemunho da filha dela era idêntico ao meu. Eu cheguei a fazer uma carta de despedida. Eu cheguei a falar para o Senhor, Senhor, me recebe, porque o Senhor me ama, o Senhor sabe o meu sofrimento. Eu sei que o Senhor vai me receber, mesmo com essa minha atitude drástica. E naquele momento eu me identifiquei com ela e veio aquela voz suave, diferente das outras vozes que estavam na minha cabeça, falando, vá pedir para ela orar por você. E eu pedi, eu fui, eu criei coragem, eu assumi a fé que existia dentro de mim e eu fui lá pra frente. E lá eu pedi para ela orar por mim. E no momento que ela botou a mão nos meus ouvidos, todas as vozes se calaram. Porém, os meus olhos que estavam fechados se abriram. E eu vi o que tanto me atormentava. Eu vi. E eu nunca senti tanto medo na minha vida. Eu lembro que eu segurava no braço dela e eu falava, me ajuda, porque ele vai me levar. E ela falava, não, ele não vai te levar, porque você pertence a Cristo. E naquele momento, quando ela mandou ele se afastar de mim, foi como se fosse assim um vácuo saindo dos meus ouvidos, da minha mente. E a paz tomou conta de mim. E foi uma paz tão incrível, que eu não tenho palavras para descrever a paz que eu estou sentindo até hoje. É uma paz que excede todo o entendimento. É um coração leve, é uma mente leve. E eu parei naquele momento e eu falei assim, Senhor, eu não tô sentindo nada. A angústia saiu, a tristeza saiu. Quantos anos eu luto com essa angústia, com essa tristeza? E o Senhor falou assim, vai ser assim. Só que eu duvidei. E dia após dia eu ficava, Senhor, não vou, vai voltar, Senhor, vai voltar. E eu entendi que eu tinha que viver o milagre. Eu fui curada, para a honra e glória do Senhor, eu fui curada da depressão e da ansiedade. Hoje, eu ainda tomo as minhas medicações, mas elas foram reduzidas pela metade. Eu cheguei a tomar doses altíssimas de medicação. Eu cheguei a viver dopada. E hoje eu tô aqui, com doses baixinhas de medicação, com uma paz que excede todo o entendimento. E mais que isso, sendo usada por Deus. Eu, Raquel, Sara Raquel, quebrada, pequenininha, mínima, comecei a ser usada por Deus com palavras de conhecimento, com palavras de sabedoria. Eu comecei a ser usada para orar por pessoas que estão passando pela mesma dor que eu passei. Para ser abraço de Deus para aquelas pessoas que estão sofrendo tanto com a dor que eu sentia. E hoje, das minhas feridas, tem saído poder de cura para outras vidas. Mas não sou eu. Não se trata de Sara Raquel. Se trata de Deus. Se trata de Jesus e do poder forte e imensurável do Espírito Santo. Então, o que eu quero te deixar aqui com esse testemunho, em primeiro lugar, é honrar o nome do Senhor. Glorificar o nome do Senhor. Porque Ele é grande, Ele é poderoso, Ele cura. E nos mínimos detalhes, acredite, Ele está com você, assim como Ele estava comigo. Porque durante todo esse processo desses 2 anos, eu recebi vários abraços do Senhor.
Eu recebi várias palavras dele. Ele falou várias vezes: filha, eu estou contigo. Filha, eu te amo. Filha, você é minha. E eu quero te dizer hoje, você é dele. Você pertence ao Senhor. Não desista. Não desista, porque a sua vida é preciosa. Não desista, porque você é precioso. Você é preciosa para o Senhor. E acredite, persevere, porque das suas feridas vai sair poder para curar. Das suas feridas vai sair poder para abraçar pessoas que estão sofrendo. Seja na ansiedade, seja na depressão, seja um câncer, seja em qualquer doença que você estiver passando, ou qualquer dificuldade, no abandono, na rejeição, seja onde for, você vai ser luz na vida de outras pessoas. Mas persevera, não desista. Se você fez uma carta, rasga, queima. Não faça essa oração de Senhor, o Senhor me conhece, me receba, independente do que eu fizer. Não faça essa oração. Só se entregue. Faça a oração de Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu preciso do Teu amor. Senhor, eu preciso do Seu abraço. Senhor, eu preciso do Seu cuidado e me usa. Me usa mesmo quebrada, me usa mesmo mínima, me usa do jeito que eu sou. Me usa, porque eu preciso de Ti e eu quero ser instrumento na vida de outras pessoas. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero Te pedir pela vida dos meus irmãos e irmãs, que o Senhor esteja com eles, Pai, no meio das dores, no meio das dificuldades, no meio desse sentimento de ser tão pequeno. Pai, porque quando somos fracos, aí o Senhor se faz ainda mais forte nas nossas vidas. E eu te peço, seja a nossa força, seja o nosso escudo, blinda nossas mentes, nosso espírito, nossa alma, Senhor. Blinda-nos, Pai, com o sangue do Cordeiro. E não permita que nenhum mal, nenhum dardo inflamado venha chegar até nós. Em nome de Jesus, em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus, o nosso Messias. Amém, amém e amém. Amém, glória a Deus. E eu espero de todo o coração que esse testemunho, ele realmente venha para edificar a sua vida. E lembra, aqui não é sobre a Sara Raquel, aqui é sobre o poder grandioso, imensurável de Deus, Deus Todo-Poderoso. Não é sobre mim, é sobre Ele. É tudo sobre Ele, é tudo para Ele. Toda honra e toda glória a Ele. Em nome de Jesus. Amém.